Oiê! Vamos lá, como havia prometido, vou gravar vídeo falando a respeito de depressão. Um assunto polêmico, é um assunto muito delicado. Vou tentar fazer o meu melhor. Pedi que me enviassem algumas perguntas, então eu coloquei aqui em uma ordem meio que cronológica, né? E vou respondendo e falando um pouco a respeito. Como é que eu descobri que eu tinha depressão? Em 2014, em janeiro de 2014, eu estava 2 dias vegetando dentro do meu quarto, trancada, sem comer, sem beber nada. Meu pai entrou, a gente conversou. Nessa conversa eu senti uma abertura, uma confiança. E ele me perguntou o que eu queria. E eu, com muita sinceridade direta, falei que eu queria morrer. Ele me ofereceu ajuda. Foi quando eu fui encaminhada para a doutora Deusilene, que é uma psiquiatra e terapeuta lá de Fortaleza. E foi com ela que eu descobri essa condição de depressão, né, que eu tenho. E foi ela que me fez entender que eu precisava estudar a respeito, né, e ir me conhecendo para eu conseguir transformar isso na minha vida. Então foi a partir dali, foi esse o ponto que eu iniciei esse caminho de autoconhecimento de forma consciente. Me perguntaram o que fez desenvolver a depressão. Eu não sei exatamente o que causa. Eu acredito que o ambiente em que eu cresci, em que eu vivi, né, criança, sem dúvida alguma, fez com que eu desenvolvesse isso. Como também não é um assunto falado, não é um assunto conversado na sociedade de modo geral, isso faz com que se agrava. Eu acho que quanto antes você descobre, talvez mais fácil é você conseguir transformar isso. Eu cresci num ambiente de muita disputa da minha guarda, a minha mãe com a minha avó paterna. O meu pai era muito novo, então a minha avó meio que tentou cobrir a responsabilidade do meu pai também. E isso gerou muitos conflitos na família. Então, acabei que foi desenvolvendo conflitos familiares com os tios, com primos, com irmãos. E, ao mesmo tempo, sofria muita alienação parental, né, naquele ambiente. Cresci num ambiente onde eu tinha que estar sempre escolhendo com quem eu queria ficar, seja nas férias, né, seja nas datas de comemoração, Natal, meu aniversário, que também caía nas férias. E isso fez com que gerasse muita divisão interna e um sofrimento muito grande, porque eram as pessoas que eu mais amava, que eu mais amo na minha vida. É minha mãe, é minha avó e meu pai, né? E eu tinha que estar sempre escolhendo com quem eu queria ficar. E, ao mesmo tempo, eu fazia essas escolhas e sofria porque eu sempre queria também estar com o outro. Então, eu escolhi passar Natal com a minha mãe. E aí eu sofria porque eu queria estar com a minha avó. E aí escolhi passar aniversário com a minha avó, que a gente faz aniversário também no mesmo dia. Mas eu sofria muito porque eu queria estar com a minha mãe. E por alguma razão, eu acho que pelo fato da alienação parental que eu sofria, eu escondia todo esse sofrimento, eu não externalizava, né, que eu tava com saudade da minha mãe, eu não falava pra minha mãe que eu tava com saudade da minha avó. Então, muitas vezes eu chorava escondido, eu entrava no banho pra poder chorar. E isso fui guardando todos esses sentimentos. Entrei numa adolescência muito difícil, dei muito trabalho. E eu acho, hoje eu tenho muita consciência a respeito disso, de que todas aquelas atitudes que eu tive na adolescência eram pedidos de ajuda e isso foi se agravando. E como eu não sabia que era depressão, eu não sabia falar, não sabia pedir ajuda. Graças a Deus, hoje eu peço ajuda.
Então eu acho que esse ambiente em que eu cresci, a forma como tudo aconteceu, fez com que desenvolvesse depressão. E a minha depressão foi necessário entrar com medicamento, né? O organismo, eu não produzia dopamina, serotonina e esses hormônios todos aí. Então hoje eu tenho mais consciência a respeito disso, então eu procuro cuidar disso. Hoje, que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje, mas 2018, novembro, eu estou numa recaída. Sei o que foi que começou a desencadear a mudança, o fato de me sentir sozinha, de não ter muitos amigos, de não me sentir incluída na vida das pessoas, apesar de conhecer muita gente, eu não tenho muitos amigos. E Brasília é uma cidade um pouco difícil, assim, eu acho que é muito parecido com São Paulo. São cidades grandes, mas não tem muita rotatividade de pessoas, então as pessoas têm mais dificuldade em incluir os outros, né? Então isso já responde até uma pergunta aqui, se eu ainda sinto depressão. Sim. E eu acho que eu acho que a depressão é como se fosse, vou fazer uma comparação, tipo assim, a gente é feito de eu positivo e eu negativo. O eu positivo é a minha casa limpa, arrumada, organizada. O eu negativo é o cachorro louco, sujo, que fica lá fora, né? Que no caso também é a depressão. Em algum momento eu abri a porta e o cachorro entrou, sujou tudo, descaralhou tudo. E hoje eu tenho a consciência de quando isso acontece, então eu coloco o cachorro pra fora. E aí eu começo a botar a casa em ordem, limpando as coisas, juntando os cacos e tudo isso. E eu sei que também a alimentação conta, né? Eu devo estar com falta de vitamina D, vitamina B12, que eu comecei com a minha nutricionista. Então isso acarreta. Então eu sei que a depressão também faz parte da alimentação, exercício físico. É tipo um efeito dominó. Respondendo a próxima pergunta, pensamento mais frequente naquele período, porque hoje não tenho mais pensamento, era pensamentos suicidas. Eu acreditava que todos os meus problemas iam ser resolvidos se eu morresse. Então, todos os dias eu pensava em algum momento, ou às vezes em vários momentos diferentes, que a solução para os meus problemas era a morte. Hoje não passo mais por isso. Às vezes eu fico só na cama vegetando mesmo. É verdade, que a verdade seja dita. A ideia mais errônea que normalmente as pessoas têm sobre depressão é que a pessoa sempre quer se matar. Não. É que a pessoa deprimida, ela não interage, ela não conversa, ela não dança, ela não sorri. Pasmem, a gente faz tudo isso e muito mais. Muitas pessoas ficam, nossa, como é que você pode ter depressão? Você vê, pessoas como eu também têm depressão. Eu sinto que é algo como se fosse vai e volta, eu já respondi isso. Sim, eu sinto que é uma coisa que vai e volta, então é uma coisa que eu tô sempre cuidando, sempre fazendo escolhas. São escolhas diárias, então às vezes eu também erro, às vezes eu não tenho consciência, às vezes eu deixo o cachorro louco entrar. Mas graças a Deus hoje eu tenho mais consciência a meu respeito, por isso que é tão importante o autoconhecimento. Obviamente que depressão não é só autoconhecimento. Às vezes tem casos que é preciso entrar com medicamento, é preciso entrar com alguma outra coisa. Eu fiz muitos trabalhos, muitos não, mas alguns muito importantes, alguns cursos muito importantes de autoconhecimento e que me ajudou nesse meu processo. Eu acho que hoje eu tô muito melhor, muito, muito, muito melhor, mas ainda tenho muito que caminhar. E é isso, espero ter respondido algumas perguntas. Se tiver mais perguntas, pode mandar que eu faço mais um outro vídeo. É isso. Um beijo e até mais.